Seu passaporte pode ser cancelado. Eu tenho falado para muitas pessoas a respeito dessa viagem intergaláctica e muitas pessoas não têm dado ouvido. Infelizmente preferem andar na mentira, preferem não viver na verdade, preferem não vir para a verdade, preferem não aceitar a verdade. Viver na mentira como Satanás vive, infelizmente. E muitos terão seu passaporte negado, porque realmente não firmaram o seu propósito com Deus. E isso é dolorido, né? Mas porque tenho falado isso para pessoas amigas, parentes, vizinhos, né? E as pessoas não têm dado ouvido, né? A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o ladrão na cruz, ele não teve oportunidade de viver. Ele morreu logo depois que aceitou a Cristo. Então ele não pôde testemunhar desse amor maravilhoso que Deus, quando Deus transformou o seu coração. Não teve tempo de testemunhar. Mas nós que ficamos vivos, nós temos a oportunidade disso. E com isso existe uma responsabilidade enquanto nós estivermos vivos, né? Eu, por exemplo, tenho 34 anos já servindo a Cristo. Passei por muitos problemas, muitas dificuldades. No entanto, estou aí lutando pela coroa da vida, né? Então, para que a gente possa receber a coroa da vida, né, diz ser fiel até a morte. Então, enquanto eu não morrer, eu tenho que ser fiel. Porque muitos têm no carro aquele dizerzinho assim: Deus é fiel. Isso aí é óbvio. O problema todo não é Deus, o problema todo sou eu. Se eu sou fiel a Deus naquilo que Ele deixou escrito. Então, Cristo, ele inclusive falou assim, outra passagem diz assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E em Mateus ainda ele fala que Deus separará os bodes das ovelhas, as bodes para a esquerda e as ovelhas do lado direito. Então, esses são detalhes importantíssimos que você precisa saber, eu preciso saber, né? De até que, no caso meu, o passaporte pode ser negado. Então, não pense que você vai entrar de qualquer jeito, né, para a eternidade e você vai viver, né, a eternidade de qualquer forma. Você vai ter que ter um princípio estabelecido na sua vida. O seu caráter terá que ser realmente transformado. Então, diz assim um pensamento, que Satanás está enganando a maioria dos habitantes da terra. Por quê? Ele é mentiroso e pai da mentira. Conhece a verdade, mas não se firma na verdade. Está lá em São João 8,44. Apesar da verdade estar tropeçando pelas ruas, a verdade está aí. Vai acontecer, independente, porque nós já falamos. Na verdade, as profecias é importante a gente saber. E elas vão acontecer independente de você querer ou não. No entanto, se o seu passaporte vai ser negado ou não, depende de você. A profecia não depende de você. A profecia vai acontecer independente de você saber, de você conhecer ou não. Ela vai acontecer. E isso não estabelece, no caso, a questão da aprovação do seu passaporte para o céu, para a vida eterna. Mas o que estabelece, né, é justamente a sua comunhão com Cristo. Então Satanás está aí formulando, enganando as pessoas. E a verdade, como diz lá em Isaías 59, verso 14, que ela está tropeçando pelas ruas, quer dizer que muitas pessoas estão conhecendo, sabem quem é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Cristo. Então muitas pessoas estão renegando pelos atos. E com isso, o seu passaporte está sendo reprovado. Estão seguindo mais a pastores, como diz lá em Romanos 1,25, né? Seguindo mais a homens do que a Deus, infelizmente. E continua assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Isaías 5,20. Virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E esse virá um tempo ainda. Vai acontecer, não mais sofrerão. Alguns já não sofrem mais a sã doutrina, não conseguem mais ser sensível à doutrina de Cristo, não conseguem mais ser sensíveis à vontade de Deus, fazem aquilo que acham que tem que fazer, né? Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isto está lá em 2 Timóteo 4, 3 a 4. Então você quer tirar o passaporte? Então você tem que estar realmente atento. Satanás, né, esse grande inimigo, quer que você fique aqui na terra, quer que você fique desfrutando das coisas, por isso que ele ofereceu a Cristo todo este mundo, né, se apenas adorar ele. Então as coisas desse mundo é uma forma de nós adorarmos a Satanás. Fique sabendo disso, né? Então isso é um princípio em que as igrejas hoje estão pregando muito a questão da prosperidade. Na verdade, Cristo não pregou a respeito dessa prosperidade aqui. Não é pecado ser rico. No entanto, não é isso que você precisa para poder, no caso, viver nesses últimos dias que estamos vivendo. Você não está precisando de riqueza, você está precisando de Cristo. A maioria dos igrejas está precisando de Cristo, converter, né? Então Satanás formulou planos para lutar com mais êxito contra o governo de Deus. Foi posta a sedução da prosperidade temporal e honras mundanas, e a maioria aceita a parte da fé cristã, enquanto rejeita outras verdades essenciais. Aceitam a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Não consideram o pecado e não sentem necessidade de arrependimento, nem de mudança de coração. Está lá em Grande Conflito, página 22. É interessante que eu vi outro dia na internet um dizer que falava assim, que antigamente os pastores repreendiam o pecado, os pecadores, e eles se arrependiam. Hoje, se acaso os pastores repreenderem os pecadores, eles mudam de igreja, porque tem muita igreja de tudo quanto é forma, de tudo quanto é gosto. Você vai para onde você quer, de fazer do jeito que você quiser. Mas se está de acordo com a Escritura Sagrada, esse é um detalhe. Esse é o ponto. Então, para que você não possa estar desfrutando deste mundo, achando que está indo para o céu, sendo enganado por essas lideranças, né, apóstatas, eu te aconselho a examinar a Escritura Sagrada, a procurar se aprofundar a respeito dos assuntos bíblicos. Se não está escrito, sai correndo, porque Cristo venceu as Lúcifer, Satanás, com assim diz o Senhor. Ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Só a Deus adorarás e prestarás culto. Então isso é o que você precisa para tirar o passaporte para a eternidade, para que você não seja, para que o seu passaporte não seja negado a você, para você fazer essa viagem intergaláctica. Então estou convidando a você para que faça esse exame, para que você se aprofunde, para que você realmente examine pontos e detalhes e vírgulas, né? Para que você possa vir conosco nessa viagem maravilhosa que está muito prestes a acontecer. Cristo está prestes a voltar para buscar os seus, para dar a coroa da vida. Mas você, para isso, tem que ser fiel a Ele, não ao homem, não ao governo. Não ficar desesperado com essas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Não ficar desesperado com vacina, não ficar desesperado com pandemia, não ficar desesperado com as catástrofes que estão acontecendo, não ficar desesperado com o governo que está roubando isso, aquilo, outro, não ficar desesperado com nada disso, mas ficar na esperança e na expectativa da volta de Cristo, esperando o Senhor e sendo fiel em todo momento, né? E o momento todo. Que Deus te abençoe grandemente mais uma vez.